Deus, aleluia. Ligou aqui, baixou aqui. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui, né? Uma quarta-feira chuvosa, gostosa, pelo menos está fresquinho, não está calor, né? Hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 7. Vocês podem deixar a Bíblia aberta. Antes de eu entrar exatamente no capítulo 7, eu quero dar alguns pontos de assuntos que nós já falamos, para ficar assim, bem explicado, bem esclarecido. Na semana passada, nós falamos sobre Daniel capítulo 6, quando Daniel é lançado na cova dos leões. E nós comentamos que por que Daniel foi lançado sozinho? Nós lemos lá no livro de Isaías que por um mal que havia sido feito, Deus trouxe aquela palavra profética. Olha, tudo que o rei Ezequias, tudo que você mostrou, todos os tesouros, tudo que tem no templo, um dia será levado para a Babilônia. E alguns dos teus filhos serão feitos eunucos no palácio da Babilônia. Daniel, aqueles 3 rapazes, seus amigos, que eram muito fiéis ao Senhor, aí eles foram feitos eunucos, por esse motivo, eles foram lançados sós, tanto na fornalha quanto na cova. Mas a questão não é só porque eles foram lançados sozinhos. Porque em toda a Bíblia, desde de Gênesis, lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel está caminhando no deserto, nós vamos ver que quando alguém sofre um juízo, toda a família vai junto. Da mesma forma, era na Babilônia. No mesmo capítulo 6, nós vamos ver lá no final do capítulo que o rei manda chamar todos aqueles homens que acusaram Daniel. E aí a Bíblia fala que eles foram lançados com suas mulheres e seus filhos. As famílias deles toda foi lançado na cova dos leões. E antes que chegassem ao fundo, diz a Bíblia que eles já estavam todos destroçados pela fúria dos leões. Lá no deserto, quando Coré se levantou uma rebelião contra Moisés, nós também vamos ver que Coré e toda a sua casa foi engolida pela terra. Então isso era um tipo de juízo comum no Antigo Testamento. E aí nós chegamos no livro de Daniel e nós vemos que os três rapazes na fornalha e Daniel na cova foi lançado sozinho. Por quê? Porque eles não tinham famílias, cumprindo a palavra profética que Deus deixara através de Isaías, que alguns dos seus filhos se tornariam eunucos no palácio do rei. Nós precisamos sempre compreender e conhecer a Bíblia para saber juntar o que está aqui e o que está aqui, para nós podermos entender melhor. Porque falar assim, só porque ele foi lançado sozinho, não, tem todo um costume, os costumes bíblicos, os costumes do Antigo Testamento. Então, por esses costumes, junta os costumes, a profecia, a palavra profética e os acontecimentos, então nós vemos que realmente Daniel e os seus 3 amigos foram feitos eunucos na Babilônia. E mesmo assim, em momento nenhum, eles abriram mão do seu Deus. Amém?
Amém. Quero fazer mais um comentário sobre Nabucodonosor, porque a partir já desde a semana passada, que a história de Nabucodonosor acabou no livro de Daniel. Ela acaba no final do capítulo 4, no capítulo 5 já é a regência de Belsazar, filho de Nabucodonosor, neto na realidade, né? De Nabucodonosor. E Nabucodonosor nós vimos que ele foi salvo. Nabucodonosor, querido, tudo o que fala da Babilônia e de Nabucodonosor, ele aponta para a cabeça. Nabucodonosor é a cabeça. Aí ele poderia não ter sido salvo? Poderia. Detalhes que ficam na palavra que nós precisamos entender. Tanto no sonho da estátua, quanto no sonho da grande árvore, capítulo 2 e capítulo 4, Deus se revela a Nabucodonosor como Deus soberano. Da mesma forma que ele se apresentou ao faraó no tempo de Moisés. Através de 10 pragas, Deus se apresentou tanto ao faraó quanto ao Egito, de uma forma geral. É tanto que aquele faraó nunca aceitaria Jesus como Salvador. Por isso ele morreu no mar. Mas ele morreu conhecendo a soberania de Deus. E alguns dos egípcios, quando o povo de Israel saiu para o deserto, alguns egípcios acompanharam o povo. Por quê? Porque Deus se apresentou ao Egito, eles reconheceram a soberania de Deus e eles aceitaram. Então eles marcharam para o deserto com a nação de Israel. Da mesma forma, Deus se apresentou a Nabucodonosor. E nós vemos que Nabucodonosor foi salvo. Ah, mas ele é o cabeça da estátua. Como que ele pode ser salvo? Queridos, a cabeça comanda todo o corpo. Cada império que foi caindo, eles ficavam tudo com um pouco da Babilônia, porque na realidade a Babilônia era invejada. Todos queriam se sentar no trono da Babilônia. E a Babilônia era a cabeça, Nabucodonosor era a cabeça, e Nabucodonosor foi salvo. O que isso importa para nós sabermos? Que todo o restante, tanto do corpo, quando nós mostramos o corpo, mostramos todos os movimentos da terra. Todos os movimentos da terra. O que está na Bíblia, nós ainda estamos vivendo. A Babilônia hoje ainda tem um comando no mundo espiritual. Quando nós estudamos sobre as festas de Israel, nós vimos que Deus deu algumas festas dele, que eram escatológicas, eram para serem cumpridas, e nós hoje estamos dentro da festa de Pentecostes. Nós estamos caminhando junto com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós não estamos fora dela. Não é porque nós pegamos o livro e está aqui, ó, eu posso carregar o livro. Eu posso carregar o livro, mas a minha história está andando aqui dentro. A história da igreja está andando aqui dentro. Exatamente no tempo de Deus. Aqui, com todos esses impérios, Deus estava preparando o mundo para a chegada de Jesus. Estava preparando o mundo para a nova aliança, para surgir o Novo Testamento como nós conhecemos. Com a chegada de Jesus, com a nova aliança, o Novo Testamento, nós entramos na era da graça. É o que nós estamos vivendo até hoje. Nabucodonosor era o cabeça. Quando a cabeça pensa, ela manda o comando para o corpo todo. Aqui, tanto a Babilônia sendo a cabeça, que ela traz todos os males para o mundo, até o
vai ser até o arrebatamento de Cristo, o comando ainda é o mesmo. Reconheçam a soberania do Deus vivo. Então nós vemos aqui Nabucodonosor como cabeça, a Babilônia como cabeça, dois comandos. A Babilônia, que é o que interfere em toda a vida terrena, tentando levar o povo de Deus à perdição, a se desviarem, a desejarem o que o mundo quer, como também a cabeça, que era Nabucodonosor, reconheceu a soberania de Cristo e se converteu. Isso também está inserido na era da graça, porque o comando agora é a salvação na pessoa bendita de Jesus. Lá eles buscavam a Deus, e Deus já havia preparado o tempo determinado para Jesus, que era aquele que viria para morrer por nós e nos redimir. Amém, queridos? Amém. Deu para entender bem? Ok. Nós vamos entrar no capítulo 7, que vai falar sobre 4 animais estranhos. Capítulo 2, Deus mostra a Nabucodonosor 4 grandes impérios. Teve mais impérios? Teve. Esses 4 são muito importantes, por quê? Porque eles foram impérios terrenos, que eles caíram, mas eles continuam vivos no mundo espiritual. Esses impérios deixaram um legado para o nosso viver aqui, e eles têm todo um legado no mundo espiritual. Por isso, Deus mostrou, revelou os 4 impérios, porque eles são os cabeças, os mais importantes. Capítulo 7, Deus mostra a Daniel 4 animais. E esses animais, eles vão caminhar junto com a estátua, porque eles estão inseridos aqui. A estátua, ela é inanimada, porque é uma estátua de metal. Metal não tem sentimento, metal não tem movimento. Nós só sabemos do poder de cada um, o valor, o poderio de cada metal. Então Deus revela a Daniel agora os animais, que é para mostrar como cada império interage, o movimento deles, a maldade deles, a bondade deles. Pelos animais vai mostrar a potencialidade do império. Deus, ele sabe do fim a partir do começo. Antes de um homem pecar aqui, Deus já sabia o que ia acontecer lá. Eu já ouvi alguns dizerem assim: eu não gosto de ler a Bíblia, porque eu leio a Bíblia e eu vejo Deus brincando de bonequinho com o homem, porque ele fala vai acontecer, aí depois ele vai lá, ele faz acontecer e ele fica brincando com a história da humanidade. Não é bem por aí. Isso é um pensamento de uma pessoa realmente, literalmente, que não acredita em Deus. O que Deus se revela na Bíblia? Ele já revela para nós, com antecedência, o que vai acontecer lá na frente. Para quê? Para nós já chegarmos lá preparados. Preparados. Deus revelou os impérios, ninguém imaginava. Nabucodonosor não imaginava que um dia o Império Persa ia se levantar e vencer a ele. E ele era poderoso. Mas Deus falou: olha, vai levantar um, é prata, é menor do que você, mas vai vencer você. Foi o que ele mostrou para Belsazar, quando ele escreveu na parede: contado foi o teu reino, e foi dado aos medos e aos persas. Naquele momento eles já sabiam que a Babilônia ia cair e que o Império Persa ia se levantar. Deus, ele avisa. Nabucodonosor tinha sido avisado sobre isso lá no sonho da estátua. Ele não acreditou, mas ele já tinha sido avisado. A Bíblia
ela nos traz todos os avisos do que vai acontecer nessa terra. Os acontecimentos só vão nos pegar de surpresa se nós não lermos a Bíblia e não buscarmos o conhecimento da palavra. Porque Deus revela, Deus mostra. Então a questão não é que Deus escreve para o homem o que ele quer. É que ele já sabe que o pecado entrou no mundo e o pecado distorceu toda a história bonita que ele havia escrito para o homem. E o que ele faz? Ele está no comando para ajeitar todas essas torcidas que o pecado deu. Para quê? Que é para chegar lá na frente, o ser humano, a igreja, ela ser restaurada, ela ter a verdadeira vida que é na eternidade. Então, Deus ele traz revelações a Daniel de coisas futuras para eles e escatológica. Todas as profecias têm duas faces: a face futurista e a face escatológica, que vai até o final dos tempos. Amém? Aí no capítulo 7, Deus agora dá essa revelação para Daniel. Agora não tem mais nenhum intermeio. Agora é Deus e Daniel. A revelação é dada para ele. Daniel aqui já tinha mais de 80 anos. O império já era o Império Medo-Persa. A Babilônia já havia caído como império. Então vamos acompanhar o capítulo, porque eu quero ir explicando passo a passo, que é para vocês entenderem. Deixa eu falar uma outra coisa. No grupo, a leitura já foi até o capítulo 12 de Daniel. Nós ainda estamos estudando. Então eu não vou lançar o Apocalipse agora, a leitura. Eu vou só colocando as explicações dos capítulos que nós estamos estudando, ok? Aí, muitas das coisas que eu falo, está tudo escrito lá no grupo. Quem quiser anotar, guardar, aí é só guardar, tá bom, queridos? Capítulo 7 de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve, aqui a Babilônia ainda, não é Império Persa, me pergunto. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, que estavam no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande que fala a Bíblia é o mar Mediterrâneo. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam o mar. Versículo 4. O primeiro era como leão. Vamos observar que a Bíblia não fala assim, era um leão. Daniel fala, era como um leão, era semelhante a um leão, mas não era um leão do jeito que eu conheço. Por quê? Nós vamos ver que todos esses animais, vai aparecer o urso, vai aparecer o leopardo, ele sempre vai dizer como, semelhante, porque esses animais eles vêm deformados. O primeiro era como leão, ele tinha asas de águia. Leão tem asas? Não. Então Daniel está falando assim, olha, eu estou vendo um leão, mas tem asas, então não é um leão, é como, é semelhante a um leão e tem asas como águia. Esse leão, deixa eu ver se é a próxima imagem. Esse leão, ele representa a cabeça, ele representa a Babilônia. Aí vocês vão ver que Deus mostra para Daniel um leão. O que o leão é? Rei dos animais. Por que ele é rei dos animais? Porque
topo da cadeia alimentar. Ele é o mais feroz. A gente vai ver e ler documentários que o leão, ele ataca e come tudo que é presa. Mas alguém já leu um documentário que tem algum animal que pega o leão e faz dele uma presa, um alimento? Não tem, na zoologia não tem. A carne do leão possa ser até que sirva de alimento para alguém, se ele cair morto naturalmente. Aí o cadáver está lá, possa ser que outros animais venham comer. Mas para ele ser presa, nenhuma história, nenhum documentário na zoologia vai dizer isso. Por isso que leão é tido como o rei dos animais. A gente vai ver que o leão, ele ataca a girafa, que a girafa é enorme. Se ele estiver num grupo de leões, eles atacam o elefante. O elefante é imenso, tem trocentos quilos, mas o leão ataca. O leão é rei sobre os animais. E das aves, qual é a ave mais potente? A águia. Por quê? Porque a águia é a que voa mais alto. Não tem limites para a águia voar. Ninguém vê uma águia morrendo. Por quê? Porque quando ela está prestes ao fim da sua vida, ela voa o mais alto que ela puder e ela para no topo mais alto da montanha mais alta que ela conseguir alcançar e lá ela morre. Ninguém vê uma águia morta. Então, esses dois, tanto a ave quanto o animal, é tido como rei. Então, leão, rei dos animais, a águia, as asas dele eram semelhantes a de águias, também era a rainha das aves. E esses animais, como reis, então eles representam a Babilônia. Eu estou no versículo 4 ainda. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dado mente de homem. Essa era a Babilônia. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, traziam três costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Segundo animal, semelhante a um urso. Por que ele era semelhante a um urso? A deformidade aqui estava no corpo. A metade daquele urso, um lado dele, ele tinha uma parte muito mais alta. Quem olhava ele pela parte de cima, pelas costas. Por quê? Porque esse animal, ele representa a Média e a Pérsia. É essa parte da estátua. E aqui, na estátua, é Média e Pérsia. 2 braços. No animal, um lado fica baixo, um lado fica alto. Média e Pérsia. Um lado se levanta porque a Persa vence a Média e o império se torna persa. Então, essa é essa diferença que dá no animal que Daniel via naquela visão. Esse urso, ele trazia na boca 3 costelas. Por quê? Os impérios, antigamente, as nações, eles viviam de guerras. Porque todos desejavam o poder. Nem todos conseguiam, porque seus exércitos não eram tão grandes. Mas todos viviam de batalhas. Esse
a Média e a Pérsia nessa linha de batalha, recentemente, antes de chegar a Babilônia, eles já tinham vencido o Egito e a Líbia. O Egito ele fica, para quem vê o continente africano, o Egito fica aqui no topo, Líbia fica logo abaixo. Então, o exército persa, nas guerras, já tinha vencido a Líbia, venceu o Egito e marchou para a Babilônia e venceu a Babilônia. Então, essas 3 costelas falam de vitórias de países, de nações que eles já haviam conquistados. Então, o urso se levanta, sai do mar para a terra, quer dizer, ele agora vai movimentar na terra, o império que vai se levantar, vence a Babilônia, já tem 2 vitórias próximas. Então, ele vem também soberano, grande, porque o urso é um animal muito grande, gente. Ele, na verdade, ele é maior do que o leão. Tem leões muito grandes, mas o urso é maior do que o leão. O urso também fica de pé. Na visão de Daniel, era necessário dizer que o leão, ele se punha sobre os seus pés e andava como homem. O urso não precisava dessa descrição. Por quê? Porque um urso natural, um animal natural, ele fica de pé e ele anda sobre os seus pés. Então, esse é o segundo animal que Daniel vê. Olha, no final do versículo 5 diz assim: e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Palavras proféticas. Eu fiz uma pergunta na outra semana, eu vou perguntar de novo, para ver se vocês estão guardando pelo menos um pouquinho daquilo que a gente está ensinando. Qual é o Império Persa hoje? Irã. O Irã são os persas hoje, eles não são império. Eles são um pequeno país lá no Oriente Médio. Mas, embora pequenos, eles são os portadores de cabeça. O Irã, eles matam sem dó nem piedade, principalmente cristãos e judeus. Principalmente. Olha, a palavra profética aqui, ao final desse versículo, era dito assim: levanta-te e come muita carne. Até hoje, eles são devoradores de carnes, devoradores de pessoas. Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui um outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves. Olha como é dado com detalhes. O leão que representava a Babilônia, as asas eram de águias, que era a rainha das aves, era algo potente, poderoso. O leopardo, ele tinha 4 asas, mas eram asas de aves, aves comuns, não eram de águias. Tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhes dado o domínio. Aí fala assim, olha, é semelhante a um leopardo. O corpo, Daniel olhava, o corpo era como um do leopardo. Mas ele não podia dizer, é um leopardo que eu estou vendo. Por quê? Porque esse leopardo tinha 4 cabeças e tinha 4 asas.
asas. Então ele fala assim, olha, o que eu estou vendo é semelhante a um leopardo. Nós vamos entender por que as semelhanças eram dos animais e por que os detalhes. Esse leopardo, ele representa o Império Grego. Na estátua, ele é aqui, olha. É o quadril e as coxas de bronze. Esse representa o Império Grego. Quem foi o maioral do Império Grego? Alexandre o Grande. A gente vai ler no capítulo 8, que a gente vai estudar na semana que vem. Daniel tem uma outra visão. Um leão, um carneiro que luta com um bode. E fala assim, olha, na sua maior força, o chifre dele foi quebrado. Na aula da semana que vem, Deus continua trazendo outras revelações, também de animais que são inseridos na estátua. A gente vai ver como que se prolonga os impérios espirituais tanto dessa estátua quanto dos animais que representam a ela. O Império Grego, o maioral, era Alexandre o Grande. Alexandre morreu muito jovem, morreu com 32 anos. Mas quando ele morre aos 32 anos, ele já tinha conquistado todo o mundo de então. E ele, o desejo dele era chegar até as Índias. Alexandre foi o primeiro dos impérios, o Império Grego, que ele entrou, ele não ficou só no Oriente. O Império Babilônico era só no Oriente Médio, o Império Medo-Persa era no Oriente Médio, o Império Grego, ele tomou o Oriente Médio, ele tomou parte da África, entrou para parte da Europa, entrou para a África e aqui em Salomão para a parte de baixo do continente africano, asiático, que era para as Índias. Ele tinha desejo de chegar às Índias e ninguém sabia qual o caminho para se fazer no mar para chegar até as Índias. Hoje navegar é muito fácil. Tem todo um aparato tecnológico. Naquela época não tinha. Tinha que ser na raça. Eles imaginavam, olha, se nós tomarmos esse rumo. Então, Alexandre, ele foi prolongando o seu império, porque ele ia até uma certa distância, aí ele chegou lá na Europa. Não é por aqui. Aí ele pegou uma outra direção, aí já está pegando a Ásia, aí está juntando Euroásia. Não dá por aqui, eu vou por aqui. Eles iam tentando descobrir os caminhos. Nesses tantos mares que Alexandre entrava, tentando encontrar novas terras, novos povos, ele foi acometido mais de uma vez de... Qual é aquele mosquitinho que... Malária. Ele foi acometido de malária por mais de uma vez. E ele morreu do mal da malária. Ele morreu do mal da malária. Porque a malária, quando você é picado uma vez, você se recupera, a segunda vez você se recupera. Mas, cada vez que você é picado, aquele mal vai se acumulando no corpo. Chega uma hora que o organismo não resiste mais. Quando eu vim para o centro de treinamento missionário, a pastora Tânia, missionária, ela é pastora e missionária do campo da Peniel, mora lá em Praia Grande, congrega em São Vicente. Ela era líder, ela tinha ido para a África muitas vezes. E ela já tinha sido acometida de 7 malárias. 7 vezes ela teve malária
indo fazer a obra lá para a África. É tanto que agora ela não viaja mais para a África. Mesmo porque está tudo tão adiantado, tão avançado, mas se ela se arriscar a ter malária novamente, possa ser que ela não volte mais. Por quê? Porque a malária vai definhando o organismo por dentro. Foi assim que Alexandre morreu. Alexandre morreu de malária aos 32 anos. Mas isso em busca de tantas conquistas, o desejo de tantas conquistas, de ser grande que ele tinha. Morreu com 32 anos, morreu na sua maior força. Ele era jovem ainda quando morreu. O exército dele era muito poderoso. Olha, tudo que ele já havia conquistado. Então ele tinha alguns homens de confiança dele. Alguns chefes do exército que eram homens guerreiros, homens valentes e de confiança de Alexandre. Quando Alexandre morreu, ele não era casado e ele não tinha filhos. Tem parte da história que diz que ele tinha um filho, o filho era especial, era doente, mas isso na realidade nunca se confirmou. A verdade é, ele não era casado e ele não tinha filhos. Então ele não tinha herdeiros. Para quem ia ficar todo aquele império que ele havia conquistado? Foi dividido os seus 4 maiores generais. Para Lisímaco, Cassandro, o Seleucida e o Tito Epífanes são os Seleucidas. Foi dividido para 4 dos seus grandes generais. Por isso, na visão de Daniel, mostra 4 asas. A princípio, as 4 asas falam de velocidade. Você vê que o império de Alexandre, ele cresceu assim, puf. A mesma coisa que a rapidez do leopardo. Leopardo é um dos animais mais rápidos da zoologia. Essas 4 cabeças também se referem aos 4 generais que assumiriam o poder depois da morte de Alexandre. Então, quando Deus mostra para Daniel esse sonho, ele já está condenando Alexandre à morte. Olha, o homem vai se levantar, vai ser grande, vai, mas ele vai morrer cedo. Ele vai morrer cedo, seu reino vai ser dividido, não vai ter herdeiro. Uma pessoa que não tem herdeiros, querido, é porque não tem a bênção de Deus. Por que as mulheres, antigamente, lá no Antigo Testamento, elas choravam para ter um filho? Era desonroso se elas não tivessem filhos. Elas tinham que ter filho. E se um homem era casado com uma mulher, vamos lá, para Ana. Eucânia era casado com Ana. Ana não gerava. Ana não gerava. Ele tinha todo o direito de ter uma outra esposa para poder lhe dar filhos. Porque todo homem tinha que deixar a sua genealogia. E se o problema fosse dele? Bom, aí, se eu levar, como era no Antigo Testamento, era porque Deus estava trazendo juízo sobre a vida dele e ele morreria sem herdeiros. Por quê? Porque o Antigo Testamento não é como nós que vivemos na Era da Graça hoje. A Era da Graça, gente, é fácil até para se viver. Até por isso que muita gente brinca de ser crente e vai acabar, vamos lá, se dando mal no final das contas. Por quê? Porque é até fácil, você vir para a igreja. É fácil eu vir para a igreja, é fácil eu me vestir como crente, é fácil eu falar como crente, mas e aqui dentro? Eu sou crente? Eu sou crente. Então, antigamente, as coisas eram aparentes. Quando não se tinha uma bênção de Deus,
não se tinham filhos. Era o primeiro sinal da falta da bênção. Todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. O Cana queria consolar a Ana. Mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Por quê? Porque ele amava a Ana de verdade. Era a esposa preferida dele. Ele tinha outro? Tinha. Não era por gosto dele. Mas sabe por quê? Ele precisava ter filhos. Ele precisava ter descendência. E Penina gerava. Mas Deus trouxe a honra, tanto para Eucana quanto para Ana. Por quê? Porque praticamente na velhice de Ana já não era mais tão jovem, Deus permitiu ela gerar. E ela ainda gerou um dos homens mais importantes do Antigo Testamento. Ela gerou a Samuel, que foi o único homem do Antigo Testamento que teve 3 funções. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz de Israel. Olha a honradez de Deus na vida de Ana. Por quê? Porque Ana buscava, Ana orava, Ana tinha a sua vida aos pés do Senhor. A Bíblia diz que depois que ela gerou Samuel, ela gerou outros filhos. Ela teve um filho, ela entregou totalmente a Deus. Ela falou, eu não preciso do filho, eu só quero gerar, Senhor, o filho é teu. E ela cumpriu a sua palavra. E Deus, de contrapartida, continuou a abençoar Ana e deu a ela outros filhos. Então, queridos, é o quê? Fidelidade. É fiel a Deus? Tem a bênção de Deus. Não é fiel a Deus? Não tem a bênção de Deus. Hoje, como muitos falam, as pessoas medem as bênçãos hoje por aquilo que a gente tem. Quando você é abençoado, você tem uma bela casa, você tem um belo carro, olha, tem a bênção de Deus. Nem sempre. Bens materiais é uma coisa, bens espirituais é outra. Você pode não ter nada, você pode ter uma vida humilde, mas você ser muito mais abençoado do que aquele que se apresenta com grandes coisas. Os valores são invertidos. Quando Jesus veio, ele era Deus, literalmente. Como foi que ele chegou à terra? Numa manjedoura. Maria e José não tinha nenhuma casa para Jesus nascer. Jesus não teve um berço. Maria viajou desprovida de enxoval. Ele foi envolto em panos que foram arrumados na hora. O que isso está nos dizendo? Que aqueles humildes, eles herdarão o reino. Os humildes, eles podem plenamente ter uma vida com Deus. Agora não é mais pesado sobre o que se tem e sobre o que não se tem. O que é preciso? É realmente nós termos uma vida interior com Deus, de busca de verdade, de oração, de palavra. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo a palavra. Por que a gente precisa aprender sobre escatologia? Primeiro, precisamos entender o que foi que Deus já revelou na palavra que vai acontecer. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Daniel está falando de coisas futuras. O que Deus está mostrando aqui para Daniel tem a ver aqui com tudo o que nós vamos passar. Deus está nos revelando. Por que nós precisamos aprender escatologia, aprender as coisas do fim? Para nós nos prepararmos. Paulo, ele fala assim, e se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque para chamar para a batalha era os toques de trombeta. Se desse um toque errado, ninguém ia se preparar, iam ficar acomodados. A batalha ia chegar e iam pegar eles de surpresa. Por que nós estudamos escatologia?
nós estamos dando o toque da trombeta. O toque da trombeta. Estamos ensinando, olha, isso, são coisas do fim. Se preparam, Jesus está voltando. Hoje eu estou falando de história. Quando nós entrarmos em Apocalipse, eu vou trazer notícias atuais de hoje, que está acontecendo lá fora, e vocês vão falar assim, mas está acontecendo tudo isso estava na Bíblia, para nós vermos que literalmente Jesus está voltando. Para isso, nós precisamos aprender escatologia. Sonido certo, sonido da palavra, sonido certo para quê? Porque a igreja se prepara, a igreja vai estar de alerta para a vinda de Jesus. Amém? Amém. Sim. Mas Daniel 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos, reprovados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Mas os sábios entenderão. Aqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas vão ouvir tudo que eu estou falando e vai entender. Não vai ser como alguns, que nem eu falei, que eu já ouvi isso da boca de pessoas, de dizer assim, a Bíblia conta a história de um Deus que brinca com um homem de marionetes. Essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Não entende nada de Deus. Não entende nada da palavra. É digno de dó e digno das nossas orações. E graças a Deus, queridos, que nós estamos nos reunindo aqui, nós estamos aprendendo e nós cremos em tudo que está na palavra de Deus e no que Deus tem mostrado. Amém? Amém. Então, esse terceiro animal, ele fala do Império Grego. Império Grego. Semana que vem tem algumas informações sobre o Império Grego importantíssimas. E vamos continuar aqui. O que Daniel continua vendo? Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Quer dizer, matava, ele esmagava com os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Nas suas visões, Daniel vê um quarto animal. Daquilo que Daniel conhecia, ele procura na sua mente com o que isso se parecia. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um urso, o terceiro semelhante a um leopardo. Mas o quarto animal, Daniel olhou e ele falou, nada do que eu conheço. Ele procurou na sua mente, na zoologia, e não achou nenhum animal que se parecesse com o que foi mostrado para ele. Aí ele define esse animal como terrível e espantoso. E para quem olha assim, realmente ele é terrível e espantoso. Esse quarto animal, ele representa o Império Romano. Olha, esse quarto animal, ele é as pernas de ferro. Cada animal, vocês vão vendo a descrição de que Daniel dá. Cada animal, ele vai caminhar lado a lado com esses metais. Aqui é a cabeça. Os animais mostram
que é o leão, que é forte, que comanda a selva, que é a águia, que as asas de águia, que comanda os ares, que tem o poder de subir mais alto. Cabeça, tem comando. Aqui é um urso que se levanta de um dos lados e que é dito para ele: come muita carne. Até hoje nós temos a Pérsia aí e que realmente está cumprindo a palavra que foi dita ali. O de bronze, Império Grego, que é o leopardo, cresceu com muita rapidez, avançou muito rápido, foi dividido para 4 dos seus generais. A explicação total da Pérsia vai ser na semana que vem, porque Daniel tem uma outra visão no capítulo 8. Quarto animal, terrível e espantoso. Não tem na zoologia algo que eu compare a isso. Era o Império Romano, agora ia se levantar e, de fato, ia ser diferente de tudo o que a humanidade poderia se perceber. Vamos continuar, porque o capítulo vai dar a explicação desse animal, especificamente desse animal terrível e espantoso. Estando eu a observar os chifres, Daniel, ele vê que é um animal estranho, tem chifres, tem grandes dentes de ferro, e ele fala assim, verso 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, olha o pequeno aqui, já tinham 10 chifres na cabeça do animal. Aí começa a nascer um chifre pequeno. Quando esse chifre pequeno começa a nascer, 1, 2 e 3. 3 chifres são derrubados para se levantar um chifre pequeno. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência, que falava arrogantemente. Olha que visão terrível que Daniel tinha. Vamos continuar o capítulo. Daniel volta para o animal de novo. Versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve. Os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Agora Daniel, ele está tendo uma outra visão. Ele está tendo um sonho com animais, e literalmente Deus revela a ele que são animais que representam os metais da estátua. E agora, de repente, ele tem uma outra visão maravilhosa agora. Ele vê muita luz, ele vê um trono, ele vê um ancião de dias. Quando a Bíblia fala em ancião, nem sempre está se referindo a uma pessoa idosa, principalmente quando é em visão. Está falando que um ancião é quem? No geral. O que um ancião é? Não, vocês estão levando pela pior lado. Senão o melhor de um ancião, senão eu vou me sentir humilhada.
É experiente, é sábio, é entendido. Por quê? Porque já viveu uma vida, já passou por muitas coisas. Na visão, Daniel se refere a um ancião, porque esse ancião que ele está vendo está representando a glória de Deus, a presença de Deus. Então, quando ele fala um ancião, não é porque ele está vendo um homem velho sentado no trono, mas ele está vendo alguém soberano, alguém grande, alguém que é todo. Por isso ele se refere a um ancião. Muitas outras passagens na Bíblia vai falar de ancião e nem sempre vai estar falando que é um homem idoso. E isso principalmente se for em profecias. Amém? Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se livros. Então, estive olhando, por causa da voz insolente das palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal, esse animal terrível e poderoso, foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. A visão que Daniel está vendo agora já é de um julgamento. Ele viu um animal grande e terrível, nasce um chifre pequeno, derruba 3 chifres, e o chifre pequeno tem uma boca, tem olhos como de homem, e tem uma boca que fala arrogantemente contra Deus. E aí Daniel vê se levantar um ancião de dias, anjos o serviam, e ele vê livros sendo abertos. Daniel agora está vendo o Apocalipse. Deus mostra para Daniel o final desse animal terrível e espantoso, que é o Império Romano. Daniel, ele está vendo as visões, ele não entende tudo perfeitamente como nós entendemos hoje. Ele entende parcial. Ele sabe que é algo sobrenatural, ele sabe que é algo que está para frente, que não cabe a ele discernir todas as coisas, mas ele só vai descrevendo aquilo que ele vê. Ele vê livros serem abertos e eu olhava por causa da voz insolente das palavras que o chifre proferia, e estive olhando, e o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Essa parte da visão de Daniel, ela vai se cumprir em Apocalipse capítulo 17. Nós vamos entender perfeitamente quando nós chegarmos lá. Deus só está mostrando, olha, ele é terrível, ele é espantoso, ele é muito forte. Ele tem uma boca que fala arrogantemente contra mim, mas olha o fim dele como vai ser, Daniel. Tipo assim, não tenhas medo, Daniel, não temos. Você até entendeu um pouco dos outros, você não entendeu nada desse, mas acalma, porque o fim dele vai ser terrível. Era isso que Deus estava mostrando para Daniel. E também, porque nós hoje entenderíamos isso. Daniel não estava entendendo, mas nós entenderíamos. Nós vamos saber que o que vai acontecer em Apocalipse 17 já está profetizado desde o tempo de Daniel. Um pré-aviso. Capítulo 17 da igreja já não está mais aqui. Não, já está arrebatada. O que acontece em Apocalipse 17 já é dentro do período da grande tribulação, os 3 últimos anos de tribulação. Interrompendo a senhora, rapidinho. Esses 4 animais está inserido lá em Apocalipse 6, versículo 6.
sobre a abertura a 2 selos. Lá no versículo 6 fala dos 4 animais. Então, mas são 4 cavaleiros. Já são cavaleiros. Esses animais, eles aparecem em Apocalipse 13, quando vai falar da besta, do sistema da besta. Aí todos esses animais aparecem no capítulo 13. Quando nós chegarmos em Apocalipse, vocês vão ver que ele se junta perfeitamente com o livro de Daniel. Os dois juntos dá para nós entendermos toda a escatologia que a Bíblia nos traz. Amém? Amém. Vamos lá. Para ser queimado. Versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Olha, os animais foi tirado os domínios. Esses impérios, como impérios terrenos, eles foram caindo. Então foi tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Por quê? Eles caíram como império, mas a vida deles se prolongam, porque eles caminham no mundo espiritual. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora Daniel vê, no seguimento dessa visão, ele vê descendo das nuvens como filho do homem. Quem é ele? Jesus. Ele vê o ancião de dias, o todo-poderoso, num trono. Agora ele vê como filho do homem que desce nas nuvens e é dado a ele todo o poder. E o seu reino jamais será, não tem fim, jamais será terminado. Daniel está vendo já um reino milenar de Cristo. Por quê? Depois de todo o julgamento da grande tribulação, vai acabar a grande tribulação, Jesus vem, guerreia contra aquelas nações que se levantam. Capítulo 20 de Apocalipse vai falar de um breve julgamento. É esse julgamento que Daniel está vendo. Ele fala que tem um ancião que abre-se os livros. Capítulo 20 vai falar de um pré-julgamento. Por quê? Acabou a grande tribulação. Jesus já está como homem na terra. Daniel vê o Filho do Homem vindo nas nuvens. Jesus desce no Monte das Oliveiras. Vence a batalha do Armagedon. Depois da batalha do Armagedon, capítulo 20, vai ter um breve julgamento. Não é o trono branco. É um breve julgamento. Para quê? Para decidir quais são as nações que vão entrar para o reino. As nações que entram para o reino, junto com Israel, Jesus vai reinar sobre eles por 1000 anos. Nós vamos ver aqui nessa visão, que ele fala, olha, foi lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. São as nações que vão estar no final diante de Deus. Ele vai julgar vocês. É Mateus 25, gente. Todo mundo leva Mateus 25 para a igreja. Mateus 24, Mateus 25 para a igreja. E não tem nada a ver com a igreja. Nós podemos, como toda a palavra de Deus, trazer a aplicação para as nossas vidas dentro desses capítulos. Mas eles foram falados aos judeus. Abram a Bíblia em Mateus 25.
para título ou dão outro título. Na de vocês, verso 31, fala o quê? Antes de começar o verso 31. Vida eterna e castigo eterno. E outros? Todas são iguais? Então, a minha fala sobre o grande julgamento. Porque esse texto é exatamente essa passagem de Daniel que nós estamos lendo e é a passagem de Apocalipse 20. Vamos lá. Quando vier, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. Isso é ele está dando uma figuração do que se faz. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele fala: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Olha, esse texto não está falando que vão entrar para o reino dos céus. Ele fala: vai entrar na posse do reino. Que reino é esse? O reino milenário. Esse julgamento de Mateus 25 é um pré-julgamento que aparece em Apocalipse 20 para saber quais são as nações que vão entrar para o reino milenário de Cristo. Nações ovelhas, as que são colocadas à direita. Eles vão dizer: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eles vão dizer: mas Senhor, quando que nós tivemos com fome, tivemos nu e fomos te visitar? Aí, Jesus diz assim: aqueles que fazem a qualquer um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Vamos lá, Jesus era o quê? O que Jesus era? Não, como homem. O que Jesus era? Judeu, gente. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Aí ele fala assim: tudo que fizestes a estes meus pequenos irmãos, a mim me fizeram. Na grande tribulação haverá uma perseguição, nos 3 últimos anos, uma perseguição imensa contra a nação de Israel. Jesus fala assim em Mateus 24: olha, tomara que não seja nem no inverno e nem no sábado. Por que não no inverno? Porque todos os povos, até hoje, gente, se acontece alguma coisa, algum bombardeio lá em Israel, eles procuram as montanhas. Eles se refugiam nas montanhas. Jesus fala assim: tomara que não seja no inverno. Por quê? Porque no inverno as montanhas de Israel são cobertas de neve. Então Jesus está falando assim: se a perseguição for no inverno, vocês não vão ter nem as montanhas para vocês se refugiarem. E tomara que não seja no dia de sábado. Por quê? Porque eles não davam mais do que algumas léguas, alguns metros no dia de sábado. Por quê? Eles guardavam o Shabat. Porque a perseguição vai ser grande. Aí, nessa ocasião, a igreja não está mais aqui, nós não vamos ver essa parte, mas algumas nações vão ajudar o povo de Israel no período da grande tribulação. Essas nações que vão ajudar Israel são as nações ovelhas, que viram eles com fome e vão dar de comer, viram eles com sede e vão dar de beber, vão dar abrigo, vão dar casa, vão cuidar deles.
Mesmo aqueles que forem para as montanhas, eles vão ser alimentados, eles vão ser cuidados por alguns povos. Esses povos é que entrarão no reino milenar junto com Israel. Para eles terão salvação dentro do reino milenar. Só para quem entrar dentro do reino milenar. Grande tribulação. A igreja foi arrebatada. Quem ficou não é igreja. Não é igreja. Então, como Jesus não tem duas igrejas, ele não pode levar o corpo e deixar as pernas para vir buscar depois. Quem não subiu com ele não sobe mais. Para quem é a grande tribulação? O julgamento de Deus para todos os que rejeitaram o seu nome. Os judeus rejeitaram Jesus. E quem ficar aqui, que está dentro da igreja, e ficar, literalmente estão rejeitando Jesus. Porque por que perder tempo dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, cantando os hinos bonitos, fazendo de conta que está orando e não está servindo a Deus de verdade? Está o quê? Está vivendo uma enganação, está rejeitando Cristo na realidade. A grande tribulação é para todas as pessoas que rejeitarem o Messias aqui na era da graça. E então, essas nações que ajudarão Israel, eles terão direito a entrar no reino milenar. E os que entrarem no reino milenar terão uma última oportunidade de salvação. E não vai ser muito, queridos. Infelizmente, mesmo vivendo 1000 anos de paz na terra, sem doença, sem enfermidade, sem tristeza, sem lágrimas, vai ser um paraíso na terra. E mesmo assim, ao final dos 1000 anos, o diabo vai ser solto, e quando ele for solto, ele ainda vai enganar a maior parte de todos aqueles povos que estão dentro do reino milenar, e eles vão se levantar contra Israel novamente. Essa é a última oportunidade que Deus vai dar ao ser humano para provar que o coração do homem é mau. Que mesmo ele vivendo 1000 anos de paz, eles ainda vão se levantar contra Deus. Mas isso, professor, só vai servir para aquele povo, né? Só para quem ficar. A igreja já está na eternidade. A essa altura, nós estamos nas bodas do Cordeiro. 7 anos de tribulação aqui, 7 anos da igreja nas bodas do Cordeiro. A irmã falou assim que quem ficasse não era a igreja. Então, nesse ponto, é para Israel. É para todos os que rejeitaram e para Israel. Só que com Israel, Deus tem um tratado. Nós vamos estudar isso em Daniel capítulo 9. A grande tribulação foi predeterminada por Deus para Israel. Vai entrar nela porque os homens não querem Jesus. Então vão entrar nela. Porque ela foi levantada, ela foi criada para a nação de Israel. É a forma de eles serem expiados. Vai ser através de muito sofrimento. Por quê? Porque eles crucificaram Cristo. E eles ainda falaram assim, que o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles amaldiçoaram todas as gerações. Todas as gerações. Então, essa grande tribulação seria só para Israel. Como muitas pessoas não vão aceitar Jesus, então muito mais pessoas vão entrar no reino milenar, na grande tribulação. Queridos, eu estou falando assim. As nações que ajudarem Israel, eles vão entrar no reino milenar e vão ter uma chance de salvação. Eu já ouvi em aulas que eu dou, a pessoa fala assim, então eu vou ajudar os judeus que eu conheço. Não é assim, gente. Não é assim. As nações escolhidas, né? São nações pré-determinadas que Deus já sabe quem são. Deus já sabe quem são. Só uma coisa. Concernente à dispensação do Espírito Santo, não vai ter. Exceto para os judeus. Como?
Santo. E aí terminou. A igreja subiu. O Espírito Santo continua na terra, só que a favor de Israel. Fora O disso, que termina não é a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça. A dispensação da graça é que termina. Quando Jesus morreu, queridos, quando ele falou aquela última palavra na cruz, Pai, nas tuas mãos te entrego o meu espírito, está consumado. E ele expirou. Esse está consumado, Jesus estava dizendo assim, está pago. Todo o pecado da humanidade até o último dia está pago. Porque ele sabia de nós. Ele sabíamos que agora, no século XXI, nós nasceríamos, nós seríamos cristãos e que nós estaríamos aqui aprendendo a palavra dele. Nossos pecados foi levado lá na cruz do Calvário. Ai, meu Deus, eu não tenho mais pecado nenhum? Tem sim. Enquanto estiver preso nesse corpo de carne aqui, está pecando. É por isso que constantemente nós temos que falar, Senhor, nos perdoa. Ah, Senhor, eu errei. Ah, Senhor, eu pensei mal. Ah, Senhor, tem misericórdia. Nós temos que viver pedindo perdão. Por quê? Ah, nossos pecados já foram levados? Já foram. Nós já fomos resgatados? Fomos. Mas nós temos que reconhecer o nosso estado hoje. O meu estado é carnal. Enquanto eu estiver nesse corpo de pecado, eu estou pecando. Então eu preciso estar ciente disso e sempre pedindo perdão a Deus. Sempre pedindo perdão a Deus. E pedindo para sermos pessoas melhores. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, me ajuda a ser melhor. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, Senhor. Então a gente tem que estar sempre buscando essa perfeição. Aí aqueles que chegam ao estágio de varão perfeito, aí Jesus leva. Você caminhou com Deus. Ah, você chegou no patamar que eu queria. Agora você vem. E ele vai para a glória. A gente fica chorando aqui, fica. Mas aquele que partiu já está de boa, gente. Está de boa. Então, Mateus 25 é para... Não é para a igreja. Nós podemos, vocês que pregam, que ensinam, nós podemos trazer a aplicação para as nossas vidas. Mas, primeiramente, nós temos que entender o que foi que Jesus falou. E Jesus não falou isso para a igreja. Jesus falou isso para judeu. Falou para judeu. Agora, eu posso trazer de aplicação para a minha vida. Olha, aqueles que... Vamos colocar exatamente nessas palavras, que ajudam Israel, eles... 9 horas já, gente? Aqueles que ajudam a Israel vão entrar para o reino. Vão entrar para o reino. Qual é a promessa que Deus deixa na Bíblia? Não, tem uma promessa que está na Bíblia, que é para todos os cristãos. Permanecer e dar coroa. Em relação a Israel. No livro de Salmos. Orai pela paz de Jerusalém. Abençoados serão aqueles que te amam. Então, igreja, nós precisamos amar Israel. Nós precisamos orar por Israel. Eu sei que o que eles estão passando são coisas do fim que tem que acontecer. Mas como igreja eu tenho a obrigação de orar pelo povo de Israel. Olha, as nações que ajudaram Israel entraram para o reino. A igreja que reconhece quem Israel é. Então, ora, ama, porque, gente, Israel é povo de Deus sempre e sempre. Foi um povo criado para Jesus nascer. Jesus é
judeu. Jesus é judeu. Ele é Deus, ele é Deus. O corpo que ele carrega é do povo judeu. Como que nós não vamos amar Israel? Como? Como que nós não vamos orar por Israel? Nós temos que nos apaixonar. Não é ficar copiando Israel, não, gente. Não é falar assim, vou guardar o Shabbat, vou comprar um talite. Não, não é isso. É amar com o coração, amar com o amor de Deus e se prostrar em oração. Abençoa o teu povo Israel. Abençoa o teu povo Israel. São promessas que ficou. E nós precisamos entender